Amém, amados. Estamos aqui hoje mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é a passagem em que Pedro andou sobre as águas com o Senhor Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Andar sobre as águas com o Senhor Jesus. Vamos ver essa passagem aqui em Mateus 14, do 28 ao 31, né? Apesar de Pedro ter andado sobre as águas, num determinado momento ele afundou. Por que Pedro afundou? Vamos ver? O 28 diz: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aqui ele estava se referindo porque no versículo anterior diz que eles avistavam Jesus, né, vindo sobre as águas, né? E ao avistar Jesus vindo sobre as águas, né, ele perguntou: se és tu, Senhor, Jesus, manda-me ir ter contigo. Olha o que o Senhor respondeu no 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Que maravilha, amados! O Senhor Jesus falou: vem, e Pedro foi, e Pedro andou sobre as águas com o Senhor Jesus. Olha o que diz o 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Olha o 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amados, isso daqui nos mostra coisas maravilhosas. Primeiro que, quando nós sentimos no nosso coração que é Jesus que está tomando de conta, que é o Senhor que está tomando de conta de uma determinada situação, e nós perguntamos: Senhor, eu posso ir? Senhor, o Senhor me ampara? Senhor, o Senhor está comigo? E quando o Senhor responde: vem, ou o Senhor responde: vai, amados, pode ir sem medo, porque é o Senhor. Porque é o Senhor Jesus falando para você que nele você pode, amados. E foi isso que Pedro fez, né? Pedro falou que se fosse o Senhor Jesus, que o Senhor mandasse que ele fosse. E o Senhor mandou que Pedro fosse. E no primeiro momento, Pedro conseguiu andar sobre as águas, amados. Isso é maravilhoso. Pedro teve coragem. Pedro, ao avistar o Senhor Jesus, ele falou: se for o Senhor Jesus, eu vou. Se for o Senhor Jesus, eu tenho coragem de ir. E ele foi. E ele conseguiu ali, através do Senhor, operar um milagre, porque ele andou com o Senhor sobre as águas, amados. Isso é maravilhoso. Isso nos mostra que quando o Senhor falar para nós que nós podemos ir, nós podemos ir. Nós temos que focar no Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu com Pedro. Enquanto ele estava andando sobre as águas, ele estava olhando para a direção correta. Ele estava olhando para Jesus. Mas o que fez Pedro afundar, amados? Olha só, no 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, ou seja, começou a afundar. Amados, o que fez Pedro afundar é que por um momento muito curto ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Ele parou de olhar para o Senhor, ele parou de olhar para a frente dele, porque o Senhor Jesus estava na frente dele. E ele começou a olhar para os lados, amados. Ele começou a se distrair. E ele olhou aqueles ventos contrários que estavam vindo em direção ao barco. Ele olhou aquelas ondas e ele teve medo. E certamente no coração dele ele duvidou: eu vou afundar. Certamente ele pensou: eu vou afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Amados, esse é o segredo. Amados, eu não sei em que barco você está. Eu não sei quais são os ventos contrários que vêm na sua direção. Eu não sei quais são os problemas que você carrega, amado. Eu não sei. Eu só posso te dizer: amados, coloca nas mãos do Senhor Jesus e deixa Ele te guiar. Amados, e não se distraia, não olhe para os problemas, não olhe para os ventos, não olhe para as ondas, porque se você olhar, você vai duvidar que o Senhor pode fazer. Porque se você tiver algo para resolver e você pensar nas possibilidades que você tem de resolver, talvez você vai pensar que é impossível.
impossível. Se você tem um problema para resolver, mas é grande para você conseguir resolver, você vai pensar, meu Deus, mas eu tenho que resolver isso, mas eu tenho que resolver aquilo outro, mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo. Não vai ser possível, amado, realmente não vai ser possível. Se você focar no problema, se você focar no que está impedindo, se você focar no que precisa ser resolvido, você não vai conseguir andar sobre as águas. Mas se você focar somente no Senhor Jesus, somente na direção correta, e você não duvidar no seu coração, e você pensar, precisa resolver isso, precisa resolver aquilo outro, está nas mãos do Senhor Jesus. Eu não sei como, mas o Senhor vai resolver. O Senhor vai me dar uma resposta, o Senhor vai me dar um amparo, porque Ele dá, amados. Olha que maravilha, olha que forte isso. Pedro falou, Senhor, é Tu, Senhor, permita que eu vá. E o Senhor falou, vem. E Ele foi, e Ele andou sobre as águas, amados, Ele andou. Nós nem devemos achar que Pedro fracassou. Ele não fracassou, ele teve coragem, ele teve coragem, ele foi corajoso, e é isso que nós devemos fazer. E mesmo que se em algum momento, mesmo assim, se nós tirarmos o foco do alvo e pensar no problema e começar a afundar, ainda assim, amados, o Senhor nos salva. Foi o que aconteceu aqui, ó. Porque no 30, Pedro gritou, salva-me, Senhor, salva-me. E no 31, Jesus estendeu a mão para ele, tomou ele, Jesus pegou ele pela mão, amados, e falou com ele, homem de pequena fé, por que duvidastes? Amados, não vamos duvidar do Senhor Jesus, não vamos duvidar do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo, Ele pode tudo, Ele pode fazer todas as coisas, porque o Senhor é onisciente, amados, Ele sabe de todas as coisas, porque o Senhor é onipresente, porque Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e porque o Senhor é poderoso, amados, porque o Senhor é poderoso para operar todas as coisas. Então, amados, vamos colocar o nosso barco no Senhor Jesus. Vamos colocar a nossa vida no Senhor Jesus. Vamos olhar para Ele. Vamos em direção a Ele. E não vamos deixar, amados, que as consequências nos desanimem, amados. Foco somente no Senhor Jesus, porque Ele pode operar maravilhas na minha vida e na sua vida, amados. Então, amados, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje. Que no Senhor Jesus nós podemos todas as coisas, amados. Vamos confiar nele de todo o nosso coração, amados. Vamos confiar no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer. Porque aquele que fala vai, Ele te ampara. Porque aquele que fala vem, Ele está com você, Ele segura na sua mão. E nós, amados, eu e você, podemos andar sobre as águas, amados. Eu e você podemos vencer dia a dia no Senhor Jesus. Amados, fiquem na santa paz do Senhor. Que o Senhor Jesus esteja dentro do seu coração. E que nessa nova semana nós possamos levar o nome do Senhor adiante, amados. E que nós estejamos sempre com o Espírito do Senhor dentro do nosso espírito, para que eles sejam um, para que esse Espírito guie as nossas vidas, amados. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.